eu acho que ganha uma vantagem a mais. Né? Ah, E aí, sim, é estão interessante, esperando. né? Você É, já tem as conexões assim para saber o que é que conta mais ponto para eles lá. É, olha só, estão esperando o quê, hein? Pra vir aqui fazer aula com o Maurício. Falando em de- Brasil, é, você comentou sobre os brasileiros e eu tava notando que no Haikyuu, os capítulos que estão saindo agora, o protagonista tá morando no Rio de Janeiro. E tem muitas referências, tanto com as falas dele em português quanto os lugares. Eu queria saber se você conhece outros assistentes brasileiros trabalhando no Japão e que eles podem ou não estar auxiliando ou dando. então, pelo brasileiro, me desculpe, só que no lugar que eu estava trabalhando, pelo menos não tinha. Tinha uma época que eles convidaram um monte de coreano, né? Olha só. Só que brasileiro mesmo, eu só sei por uma entrevista que tem um brasileiro trabalhando de mangaka mesmo Ah, no Japão, né? Eu acho que ele tá o, trabalhando sozinho. o Ângelo Mokutan. Isso. E ser brasileiro, eu acho que eu fui ser o primeiro brasileiro, né, que trabalhou de ser assistente. Eu acho que era, né? Na época, né? Agora eu não sei. E é Ele- interessante que você falou que teve um momento que contrataram coreanos. Tem gente de nacionalidade. Então, eles tentaram, como que eu vou falar? No Japão foi criada uma lei, né, para contratar estrangeiros. Nossa, mas Não, então, daí, se contratar, depende da quantidade ou da pessoa, assim, o governo paga uma parte, né? Daí eu acho que eles tentaram fazer. Só que o que era difícil é que, assim, a parte da linguagem, comunicação. Então, como no nosso estúdio o nível era super alto, era uma dificuldade enorme, que eu mesmo não consigo falar com a língua deles, né? Daí por isso que a gente até contratou um como que fala? tradutor? Tradutor, isso. Só que como a gente ficava trabalhando 24 horas, 30 horas assim, o tradutor também ele tinha que descansar e era ruim, né, para eles também. Por isso que tinha uma época que eu tava sofrendo, né, na parte da Nossa, comunicação, de ensinar as técnicas. Eu passei disso. complicado. É complicado, mas é, é interessante de ver que mesmo tendo barreira da língua, essas coisas, mesmo sendo complicado, ainda é um trabalho que dá para você trabalhar sendo estrangeiro, né? Não é, como você não vai precisar criar a história, você pode ainda estar trabalhando no mangá sem precisar ter domínio da língua, né? Não sabe? Eu imagino que eu acho que qualquer profissão, o que é importante mesmo, a gente ter a experiência, lógico, do que a gente está fazendo e também conhecer as pessoas que moram nesse país, quando a gente é estrangeiro. Daí, quanto mais a gente entende as comunicações deles, os pensamentos deles, essa coisa tudo consegue alinhar junto com a experiência do que a gente está fazendo. Então, quanto mais a pessoa não consegue desenvolver, não consegue conviver com o povo daí, eu acho que fica difícil, Cultura, mesmo né? tendo experiência, né? Cultura do povo, né? É complicado, né? Só que quando a gente começa a entender, começa a gostar, daí as coisas começam a rolar mais fácil. Eu sinto isso, que no meu caso também era assim, né? Quando eu mudei lá pro Japão, eu era o primeiro brasileiro que entrou na escola, né?
Daí por isso que não tinha ninguém para conseguir me comunicar comigo. Que daí por isso que eu fiquei um pouco cansado, estressado, assim. Só que depois que eu comecei a gostar de mangá, de anime, eu fui aprendendo mais fácil o japonês, assim. Eu fui pegando amizade, daí com 1 ano e meio, mais ou menos, eu já já consegui brincar com eles, pegar amizade, sabe? Sim. É interessante, né? Porque para você, né? Como você chegou muito cedo, assim, pelo menos a imagem que eu tinha é que você passou a infância toda lá e não teria tido tanto problema para chegar quer dizer, aqui, né? Porque eu tô no Japão, né? Mas não teria tanto problema para ter convívio com o Japão, né? Mas pelo jeito você teve bastante problema no começo, né? Ah, tinha. Então, porque no começo, sabe, quando a gente não consegue se comunicar, mesmo sendo criança, tem algumas partes cruéis, né? Que eles começam a atacar também. Como a gente não consegue se comunicar, eles deixam eu sozinho, daí isso também atrapalha. Sabe, como é criança, a gente quer se comunicar, quer tentar brincar. Só que, como tem dificuldade de palavra e também eles ficam sabendo que eu vim do Brasil, sabe? É uma coisa especial para eles, só que é uma coisa que eu não quero tocar, sabe? Porque não tem nada de experiência, não tem nada de imagem na cabeça. Daí por isso que no começo eu também sofri um pouco, né? Mas teve algum amigo em especial assim, que te ajudou no começo? Então, o que me ajudou é assim, que depois que eu comecei a aprender a me comunicar assim, tinha uma vez que eu briguei com um cara que era o boss da minha idade. Daí eu fui atrás dele, assim, na minha época, né? Daí eu provoquei ele, daí eu briguei e eu venci. Daí depois disso que eu acho que foi rolando melhor, né? Que nem nos animes a gente faz amigos assim na base da porrada. Uma coisa parecida, né? Amigo de punho, né? Depois de dar alguns poucos, você vira amigo. Porque eu venci também, né? Eu acho. Olha que interessante. Mas daí para você entrar numa escola de mangá, assim, qual que foi o caminho? O que é que te fez decidir entrar? Você estudou na Yoyogi, né? Isso mesmo. O que é que te fez decidir, assim, para ir para esse caminho? Depois que eu comecei a gostar mesmo de desenhar, eu comecei a desenvolver, né? De enxergar. Para mim, era isso. Eu tinha que começar a enxergar as coisas. O desenho, como que ele fica, como que a gente consegue desenhar a mesma imagem que a gente está vendo agora, sabe? Daí, com esse passo, eu voltei na parte do mangá. Que, eu gostava do City Hunter. eu gostava de outros títulos. Daí eu tentei copiar. Eu consegui. Daí, nossa, que legal. Daí foi rolando assim, né? E era no final de 17. Daí eu, na verdade, nessa época eu tava estudando pra caramba pra entrar na faculdade. Sim. De repente, como eu tinha esse encontro, daí pra mim mudou totalmente a minha vida. Daí eu desisti da faculdade e eu fui pro Yoyogi. Aqui no Brasil, a gente ouve falar, tem escolas de mangá lá no Japão, correto? Então, a gente aqui não tem muito contato com isso. Tem como falar um pouco como é que é? Eu vou falar as coisas que passou na minha frente, passando na minha visão, tá? Lá, no começo, eles tentam ir ensinando as coisas básicas, só que do nível de lá. Por isso que era corrido. Isso é porque
lá, sabe, até os estudantes que entram lá, eles já têm um certo nível alto, maioria. Nossa. Então, daí tem algumas pessoas que só vai 2 meses assim, já sente que não era isso que eu queria. Eu queria uma coisa mais técnica, mais profissionais, mais avançadas. Por isso que eu acho que com 2, 3 meses, metade da sala já saía da escola, porque já ia atrás do seu caminho, né? Para não perder tempo. Só que como eu entrei de zero, para mim já era uma coisa mais avançada, por isso que mesmo sendo o nível de baixo, para eles, né? Para mim era avançado. Por isso que eu não consegui aprender a parte da perspectiva direito, né? Na minha cabeça não encaixou direito. Só que mesmo assim, eu consegui passar no teste do Tetsuhara e eu aprendi perspectiva direitinho depois que eu entrei lá no estúdio. Interessante. Muitas vezes os assistentes pessoas querem trabalhar com assim, e vão aprendendo na marra. Então, na marra, posiciona a nossa visão muito para frente e a gente tenta ir de marra até lá. Quanto mais o que você está enxergando, o ponto final lá fica muito mais afastado, mas vai ter dificuldade para a gente chegar. Daí, se a gente continua fazendo de marra, quem é potente, ele consegue chegar. Só que quem não é potente, pode ser que vai desistir, vai ter que desistir também. Por isso que o que é importante é a gente ir registrando cada ano, cada mês, cada semana, sabe? Com pouco a pouco. A gente vai esforçando um pouco, a gente consegue, daí depois a gente instala o próximo, daí a gente sobe, sabe? Com pouco a pouco, quanto mais a gente vai com calma, eu acho que a gente consegue. Olha aí. Todo dia tem que estar estudando alguma coisa, né? Então, só que estudar, pra mim, já é uma outra forma. Não é uma coisa que a gente tem que fazer. Não é isso. Quem consegue é quem gosta mais. Daí, a gente não precisa ficar falando, estuda. Automaticamente, a gente vai fazendo o que a gente gosta e isso vira um estudo. Sim. Eu acho que assim as pessoas começam a desenvolver mais fácil, conseguem aprender mais fácil, com bom gosto, né? Lembra que você sempre tenta, nas suas turmas, estimular um objetivo, né? Pra pessoa sempre se manter assim focada. Então, o objetivo, para mim, é muito importante, porque eu gosto de pensar no motivo. Quanto mais o que a gente faz, ele tem um certo motivo, ele vira o nosso estudo. Daí, com certeza, eu acho que vira um estudo para cada pessoa e quando ele precisa, ele já tá sabendo. É mais fácil de a gente ir para frente, né? Muita gente quer fazer mangá, mas quer só contar a sua história, mas não tem exatamente o objetivo, ou quer publicar em algum lugar, ou quer ganhar algum concurso, né? Muitas pessoas só querem fazer um mangá assim como, tipo, por própria... pro seu ego, né? Pra se sentir bem, pra achar que fez o negócio, né? Porque eu acho que tá faltando a parte do valor. Não tá conseguindo criar um valor no que tá fazendo. É por isso que eu acho que também precisa de mercado de mangá, assim. Daí isso vira um objetivo dessa pessoa que tá fazendo o mangá. Daí, quanto mais ele consegue valorizar pela história, pelo personagem, pelo ritmo, qualquer coisa. Se ele cria um valor e consegue mostrar para muita pessoa que o que eu fiz tem esse valor, daí as pessoas vão comprar. Daí isso que vai deixar a pessoa continuar fazendo e vai ganhar alguma coisa e ele consegue ir avançando mais a sua vida, né? É interessante, né? Porque você ter mesmo, né, um caminho, ou, sei lá, você poder observar que tem um lugar para você chegar, acho que também é um bom apoio, né, para quem está querendo fazer mangá. Isso é um apoio e também eu acho que é uma resposta
para quem tá fazendo arte, tá praticando arte. Quanto mais a pessoa consegue ultrapassar o seu limite, conseguir desenhar melhor, conseguir montar melhor e conseguir vender melhor, isso, quando ele sente que está compensando, ele consegue viver com isso, ele vai ganhar uma respiração mais natural, né? Ele vai tentar melhorar as coisas, né? Isso que eu quero ir ensinando para as pessoas, né? Que o mangá, ele tem limite, só que na verdade também não tem limite. Ele tem um futuro mais forte para conversar com as pessoas, mostrar o seu pensamento. O mangá. O mangá. Então, esse poder do mangá que eu quero eu quero trazer para cá no Brasil, e eu quero que quem aprendeu comigo vai desenvolvendo no seu próprio caminho, né? Que legal. Eu em um outro evento, acho que há uns 3 anos atrás, eu tava conversando exatamente com o Max e com o Cad, né? E eu lembro da gente estar conversando sobre o que eles falaram com os editores aqui do Japão, né? Quando eles tiveram a oportunidade, né, de conversar com eles, sobre exatamente esses pontos que precisavam melhorar para eles, né? Eles que já ganharam o Silent Mangá, o Max até já é do Masterclass, né? Acho que o Cad também já é Masterclass, né? Não sei. Eu acho que é. Acho que sim. Então, eles já ganharam milhões de vezes, mas disse que eles sempre falavam de melhorar mais o show Tenketsu, né? O ritmo da história, fazer... as pessoas precisavam aprender um pouquinho mais a controlar esse lado, assim, porque disse que era um ponto, assim, que ele sentia que faltava, né? Você acha que fora o lado mais objetivo do material, também não é importante as pessoas também conhecerem como funciona esse lado, assim, a narrativa mesmo do mangá? Por isso que no meu curso, primeira ou segunda aula, eu já começo a ensinar o Kishou Tenketsu. Porque o Kishou Tenketsu, sabe, a gente aprende desde criança na escola comum como que é e como que funciona. A gente gasta um tempo para ir entendendo. Daí, sabe, a diferença é que, assim, eu aprendi com 10 anos, mais ou menos, né? 9 ou 10 anos. Daí até eu conseguir me formar, até 18. Daí, 9 ou 10 anos, eu fui repetindo, né? Dentro da aula, né? Da prova, da apostila, qualquer coisa. Dentro do livro também, né? Daí, quanto mais eu fui acostumando nesse ritmo, eu vou aprendendo mais como que funciona, como que a gente instala isso, sabe? Então, só que o Cadipato e o Max, eles vão aprender depois, né? Depois que foi pro Japão e o editor falou. Só que só com isso, eu acho que falta um monte de coisa pro Kishou Tenketsu ou essas coisas começar a funcionar direito. Eles entendem, só que ainda não conseguem usar. Eu acho que tem essa diferença, né? A gente, aqui no Brasil, a gente tenta fazer tentando usar, como eu posso dizer, convenções de quadrinhos em geral. Quando na gente tem algo muito específico, assim, na narrativa japonesa, que é esse Kishou Tenketsu, que é basicamente o modo assim, contar a história, o ritmo, controlar o ritmo da história. Eu acho interessante como é um modo de ver diferente, é um modo de contar diferente. Eu acho interessante que as bases, né? As bases do ensino são bem diferentes. Então, mesmo a matemática, né? Não sei se as pessoas têm esse conhecimento, mas matemática que se ensina no Japão é um pouco diferente, né? Você vai ver como se faz conta, aquele jeito de formular os números para você fazer uma conta é diferente no Japão do que a gente aprende na escola do Brasil, né?
E Não da sabia. mesma forma também, é, a- o negócio de línguas, né, de redação, no Brasil eu fiz redação a vida toda, só que sempre foi tipo, escreva sobre tal assunto, aí você escreve, aí a professora, sua gramática tá assim, a concordância tá assim, mas ninguém nunca passou aula de narrativa, né, para você saber escrever bem, para você ter uma construção lógica mesmo de uma redação simples, né? É, aí você chega assim até no nível do Enem lá, que é para você fazer uma faculdade, e ainda é avaliando gramática e coisas técnicas, né? Não uma construção de um bom texto, né? E é interessante saber que criança, mesmo uma criança de 9, 10 anos, já tem que aprender um pouquinho sobre ritmo de texto, né? Para deixar fluido. Sabe, as historinhas assim que os pais contam antes de a criança dormir. Então, até aquelas histórias assim, eles estão construídos pelo esse ritmo. Então, as crianças vão acostumando desde pequeno desse ritmo de história, de montar a história. Daí depois que entra na escola, eles ensinam como que foi feito. Daí assim, na nossa cabeça começa a encaixar as coisas. Por isso que funciona assim, sabe? E também uma grande diferença que assim, no Brasil, sabe, até pra gente cumprimentar assim, a gente beija, a gente aperta a mão, né, a gente abraça, só que no Japão eles só abaixa a cabeça, né? Então, só que como tá facilitando essa parte, tem outras partes, né, que a gente consegue enxergar a pessoa, como será que ele está sentindo, a parte do sentimento, daí a gente consegue ver o sentimento da pessoa dentro da história que está escrita. Então, na escola, eles ensinam sobre essas coisas também, né? Por isso que nessas partes que eu acho que tem uma diferença enorme. Sim, acho que a própria filosofia, né, a forma de pensar no que você vai fazer, como você vai fazer as coisas já diferencia muito, né? Isso. Então, acho que esse ponto é um ponto que os brasileiros acabam ficando muito atrás. Não só os brasileiros, né? Porque até onde eu sei, nem nos Estados Unidos eles têm isso no ensino básico, né? De você estudar uma construção melhor, né? então, só que também, sabe, cada país tem um certo gosto e também tem certos pontos que é boa também, né? Que é que nem o cumprimento, para cumprimentar as pessoas aqui no Brasil, como a gente abraça, a gente chega mais perto, a gente consegue mais confiar. Fica o sentimento pela cada pessoa fica mais perto, né? Então, só que no Japão esses pensamentos foi criado pela época do samurai, assim, sabe? É a parte cultural que eles respeitam as pessoas com nível de cima e já está criado, né? Um pirâmide. Por isso que A hierarquia, né? Então, tem alguns pensamentos que sobrou, que nem para cumprimentar, assim, para abaixar a cabeça, isso serve para até a pessoa que está afastada, que nem um shogun, uma pessoa que bem de cima, assim, a gente quer cumprimentar, só que a gente não pode chegar perto. Então, o que a gente faz? A gente abaixa a cabeça. E quando a gente abaixa a cabeça, a gente mostra o lugar mais frágil da gente. E isso significa que a gente está respeitando a pessoa. Que nem tem essas coisas, né? Desculpa. Então, só que também a partir da comunicação japonesa, que também ainda não está desenvolvendo muito, né? Que a fala fica um pouco mais fraca. Porque aqui no Brasil, a gente tem que falar, quando a gente vai reclamar, a gente tem que falar correto, tem que tentar explicar, senão as coisas não resolvem. Não é?
Só que no Japão tem algumas coisas que, ó, você já sabe. Então você tenta aprender o respeito que a gente tem e tenta cumprir isso. Será que dá para entender, sabe? Não fica correto a conversa, sabe? Fica um pouco... Você tenta entender pelas nuances, né? Então, por isso que eu acho que os dois lados, a parte brasileira tem muita coisa que dá para aprender com os japoneses e o contrário também. Eu acho que sempre vai ter isso. Só que isso, eu acho que não, para a gente conseguir entender isso, a gente tem que entender a cultura deles. Daí a gente consegue aprender mais e desenvolver mais. Isso é o que eu falei no início, né? Sim, é interessante, né? No seu curso, você falou que você toca no assunto, assim, tem módulo, assim, específico, assim, para quem quer escrever? Sim. A história? Isso, para construção, para, sei lá, sabe, para construir personagem, história, essas coisas. Tem. Então, no meu curso, eu fico menos focado no desenho mesmo, no começo. Primeiro, eu quero preparar o pensamento e a visão dos alunos. Porque se a gente não prepara primeiro essa base, não adianta a gente ir só ensinando as técnicas de desenho. Que técnica de desenho é assim, se a gente fala que você tem que fazer assim, daí ele vai repetindo, vai treinando, só que no mesmo tempo ele vai guardando na cabeça que o meu limite é até aqui, eu tenho que fazer desse jeito. Só que quando os alunos começam a aprender desse jeito, fica com a cabeça dura, é difícil de desenvolver. Por isso que primeiro eu tento abrir a cabeça de todo mundo